Boa noite a todos e a todas. Hoje, dia 25 de outubro de 2023, nós estamos aqui com mais um evento do Dá Licença, em parceria com o Labem, né? E hoje nós vamos ter a apresentação, a palestra do professor Fábio Marchon, sobre a mediação do professor Bruno Dacier, a quem eu passo a palavra então. Por favor, Bruno. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a esse evento. Agradecer desde já a presença de todo mundo, a disponibilidade do Fábio e da Adriana para a organização do evento e a palestra. Junto com o Adriano e o Fábio, eu sou parte também da equipe, dedicada ao ensino de matemática, vinculada à Faculdade de Educação da UF. E nós vamos retomar, né, algumas ideias pelo projeto do LABEM, que é o Laboratório de Educação Matemática, como projeto de extensão, ficou parado durante a pandemia e um pedaço pós-pandemia. E dentro desse movimento de retorno, conversando com os colegas envolvidos no projeto, nós resolvemos começar a pensar numa proposta que envolva uma perspectiva de educação matemática no sentido de pesquisa. Então, a gente está dando nome, iniciando esse processo aqui, em parceria com o Dá Licença, pelos seminários de pesquisa do LABEM. Então, esse ano a gente tem tudo ocorrendo bem programado. A gente vai usar a própria equipe, né? Mas a partir do ano que vem a gente vai trazer os amigos convidados de outras instituições que possa abarcar uma visão de pesquisa em educação matemática a nível nacional, né? Com outras temáticas. Nesse momento a gente tem o Fábio. A previsão é que em novembro eu faça a segunda, em relação a uma perspectiva, a um suporte, que envolve uma análise de livros didáticos, tanto numa perspectiva historiográfica quanto numa perspectiva atual. E depois o Adriano, dentro da nossa programação, vai fazer uma em dezembro. A partir do ano que vem, como eu disse, e a gente vai estar convidando outros pesquisadores da área de educação matemática. A gente inicia hoje com o Fábio, uma rápida apresentação, não vou fazer aquele leitura de resumo de Lattes, né? O Fábio eu conheço há muitos anos, o Fábio foi meu colega de graduação na UF, né? Apesar dele ter me dado trote, temos um contato muito próximo, né? Muito querido, né? Mas depois eu dei trote a ele, porque ele entrou depois como professor na universidade, eu entrei um pouquinho antes, então ficamos empatados aí depois de muitos anos. Então, junto com o Fábio, outros colegas aí que estão em campo, que atendem nossos alunos como prática de ensino, também dentro das universidades já, tanto eu quanto o Fábio somos oriundos do nosso curso da UF, de licenciatura. O Fábio depois se aventura numa perspectiva de matemática também, né, desde a graduação. Então, esse viés dele de hoje também tem suas origens dentro da própria graduação, pelas suas iniciações científicas. E Fábio segue, então, depois o mestrado e doutorado lá na Faculdade de Educação. E hoje, colega nosso aqui de parceria em relação ao nosso corpo docente da universidade, tá? Eu vou deixar o Fábio falar. Fábio, você deve falar em torno de uma hora e meia, né? Depois a gente abre para algumas perguntas. A gente tem uma previsão, então, até 20 horas, né, do evento, mas desde já sintam-se todos convidados a nos procurar posterior ao evento para qualquer tipo de orientação e ajuda. E a gente está aqui tentando criar mais um espaço de movimentação para o campo da educação matemática, numa perspectiva de pesquisa, tá bom? Obrigado a todos mais uma vez, Adriano, pela organização, e Fábio, a palavra é com você. Obrigado, Bruno. Obrigado, Adriano. Obrigado a todos. Boa noite. Espero que todos estejam me ouvindo com clareza, estejam me ouvindo muito bem. Graças a Deus a internet está boa hoje. Não vai travar, não vai cair, tá certo? Bom, enfim, o Bruno comentou rapidamente a minha trajetória. Então, fui aluno da UF, da matemática.
depois, como qualquer professor, caí no ensino básico, mais de 20 anos dando aula no ensino básico. Então, eu conheço muito bem a realidade educacional do Brasil e do Rio de Janeiro, em particular, né? Não é aquela coisa desconectada, quando você vai para a universidade, né? E você, está desconectado. Não. Então, eu estou muito conectado. E toda a minha trajetória de formação em nível superior, na graduação e na pós-graduação, me trouxeram até esse ponto, né? Que é o ponto de olhar e investigar a linguagem no campo da educação matemática, dentro de práticas matemáticas dos matemáticos e práticas dos professores de matemática, no momento em que eles estão lecionando ou conversando simplesmente sobre matemática. Tá? Eu vou começar a projetar para vocês alguns slides, e eu vou falando em cima desses slides, tá certo? E vou tentar fazer isso agora. Vou contar com a ajuda do meu amigo Adriano. Apareceu aí, Adriano? Apareceu, Sim, Fábio. Sim? já está aqui. Beleza. Então, é uma área de pesquisa, tá certo? Essa área de pesquisa trata da linguagem, tem um debate filosófico que atravessa esse campo de estudo, de investigação, e o foco é na educação matemática, tá certo? O título da apresentação de hoje, As Linguagens das Matemáticas no Plural, né, e a educação matemática, já diz um pouco do caminho que eu vou seguir. Né? Eu já estou entendendo aqui no título que existe uma pluralidade de linguagens no campo da matemática e da educação matemática, sendo a educação matemática no singular um campo de investigação. Tá? Então, eu começo por aqui, né, pelo próprio título. A proposta é dar um sobrevoo e trazer caminhos possíveis para quem está se interessando em olhar a matemática e a educação matemática dentro do campo da pesquisa, atravessado pela linguagem, né? Olhar a linguagem, investigar a linguagem, seja na história da educação matemática, seja pesquisando educação no campo, educação de jovens e adultos, educação matemática em não escolar, né? Uma formação não escolar, não importa. Né? Você tem como foco, como objeto principal a linguagem. Que caminho seguir? Então, a proposta hoje é dar um sobrevoo e apresentar para quem se interessar alguns dos caminhos que nós vamos percorrer na pesquisa, no estudo, na análise das linguagens, em particular, olhando a linguagem matemática na educação matemática, tá certo? Então, é uma proposta muito inicial, voltada para a graduação, para quem não tem ainda familiaridade com o tema, com a pesquisa, com essa área, tá certo? Bom, primeiramente, se a gente está falando de matemática e de ensino, de educação matemática, é importante a gente ressaltar que a gente vai olhar, né, e vai analisar de alguma forma, com alguma ferramenta, os códigos, os símbolos e as representações da matemática. E isso se dá no nível verbal e não verbal. A aula de matemática, quando a gente fala de linguagem, também se apropria de uma linguagem não verbal, uma linguagem corporal, as expressões. Então, a expressividade, como linguagem do ser humano, ela também é um ponto, né, a ser observado nas pesquisas que tratam da linguagem no campo da educação matemática. Tá certo? E aí, como eu disse logo no iniciozinho, ela pode ser um olhar tanto escolar como não escolar. Tá? Você pode estar dentro de um sistema de educação, dentro de uma escola, ou fora. Tá certo? E aí eu vou tratar um pouco melhor sobre isso. Bom, em geral, quando a gente começa a se preocupar em olhar a linguagem matemática na educação matemática, a gente começa, em geral, pelo matematiquês do matemático profissional. Né? Por exemplo, eu trouxe aqui uma expressão que, por si só, demanda um esforço sobre-humano para a gente compreender o que está sendo dito. Né? Essa é uma expressão, uma frase, né, da matemática, uma conjectura, e o texto dela é incompreensível para um leigo. Né? Seja X uma variedade complexa projetiva, então todas as classes de cohomologias em H é algébrica. O que significa isso?
Bom, na verdade, nesse momento para a gente, pouco importa o que significa. Né? O que a gente pode olhar no primeiro momento é uma estrutura. Né? Que estrutura é essa dessa linguagem? Do matemático. Você pode pensar numa estrutura lógica, você pode pensar ali em propriedades que são satisfeitas por objetos. Né? E escrever isso com a linguagem da matemática. Contudo, se você pensa na educação e no ensino, você tem que fazer um processo de tradução, de ressignificação, você tem que criar sentidos para o que está sendo dito. Então, nesse caso, nós temos que olhar para as palavras, para os significados, para os conceitos, para as ideias, dentro de um cenário muito específico, que é da linguagem matemática do matemático. Então, a gente tem que olhar para o que significa variedade complexa projetiva. E aí, o que seria uma variedade? Complexo em que sentido? Em que sentido? O que é projetiva? As classes, o que é classe? O que é algébrico? Então, a gente começa a destrinchar a expressão, né? Desmembrar, e aí vem a ideia de análise, né? Você começa a partir uma estrutura linguística em suas partes e olhar para elas. Mas essa é uma primeira abordagem, é um primeiro olhar. Bom, só que falar de matemática não é só olhar a matemática do matemático que fala sobre matemática. A gente tem todo um caminho em que a linguagem ela se entrelaça, a linguagem cotidiana, a linguagem ordinária, ela se entrelaça à linguagem matemática, aquela da universidade e aquela da escola. E aí a gente tem um processo que é de comunicação, informação e divulgação da matemática, aonde a linguagem é fundamental para você compreender o que tá sendo dito, tá certo? E compreender os caminhos de como uma informação chega ao ouvinte, à plateia, ao auditório. Então, por exemplo, no caso da matemática e da educação matemática, nós temos os periódicos. Periódicos que vão tratar especificamente da produção matemática, periódicos que vão falar do ensino da matemática, alguns voltados especificamente para a educação matemática, para a história da matemática, para a história ou filosofia da matemática, e assim vai. Então, temos os periódicos, né? Temos também os livros didáticos. Na escola, você tem livros didáticos. Fora da escola, você também tem livros didáticos. Então, nós podemos olhar a linguagem matemática e, né, toda essa comunicação, informação, divulgação do conhecimento matemático em periódicos e livros didáticos. Mas não só. Nós temos também livros de divulgação. Se você olhar, né, nas prateleiras das livrarias, prateleiras virtuais, inclusive, você tem uma coleção muito grande de livros que vão falar de matemática, vão apresentar uma ideia de matemática, tá certo? Vão comunicar, informar e divulgar uma matemática. Então, a gente também pode olhar a linguagem que fala da linguagem matemática, tá certo? Então, são níveis, né? Eu estou olhando a linguagem que fala da linguagem matemática. E temos agora outras mídias, né? A gente pode falar de filmes, tem muitos filmes atualmente que falam da matemática, onde a matemática é tematizada, ela surge ali como pano de fundo ou às vezes como protagonista da história. A gente pode pegar reportagens, entrevistas com matemáticos que falam sobre matemática, vídeos do YouTube, podcast. Então a gente tem vários formatos aí aonde a linguagem ela é fundamental para você compreender o que se fala sobre matemática, como a matemática é exposta, apresentada, compartilhada, e como ela se apresenta para um público, às vezes de especialistas e às vezes de não especialistas, né? Bom, e aí o que acontece? Se você está olhando agora para esse cenário, onde a linguagem ela é importante para você pensar não só a matemática em si, nela mesma, como também a divulgação da matemática para não matemáticos, é importante que se coloque aí as falas, os dizeres e os discursos em muitas circunstâncias, né? Aonde a matemática ela é simplesmente mobilizada. Ela não surge, né? Não tem uma equação, não tem um algoritmo a ser resolvido, mas ela é acionada de alguma forma. Então, por exemplo, a gente pode pegar os vídeos do YouTube, tem vários, né? Então, tem vídeo de professor, tem vídeo de truque, de macete, de aula, de resolução. São muitos vídeos e, às vezes, nem todos eles tratam da matemática de forma direta. Então, há uma linguagem
aonde se fala sobre a linguagem matemática, aonde a matemática se expressa. Então, novamente, você tem que olhar para essas coisas com o olhar de um pesquisador. Mas como fazer isso? Tá certo? Outro cenário é quando você pega uma reportagem de jornal, onde você tem ali informações matemáticas, né, com gráficos e números e equações e informações diversas, e o leitor que está olhando para isso não tem necessariamente uma formação matemática. Mas ali está, na frente do leitor, informações que se apropriam de uma linguagem específica. Então, como analisar essa linguagem matemática que é mobilizada, por exemplo, em reportagens? E aí a gente tem, por exemplo, né, no caso de entrevistas, né, essa imagem que está aí sendo projetada é o diretor do INPA dando uma entrevista na Globo, e ele fala de matemática, ele fala da pesquisa em matemática. E ele diz ali coisas, né? Então, é a linguagem que fala da linguagem matemática e que fala sobre o ensino e a educação matemática. Então, interessa para a pesquisa olhar para esse grande cenário a partir da linguagem. Então, a gente vai olhar para esse objeto, a linguagem. Tá certo? Por exemplo, outro caminho para você investigar a linguagem que fala da linguagem matemática, né, e aí olhar, inclusive, a matemática que se apresenta, são nos cartoons, nas HQs. Então, é outro meio, né, é outro cenário possível. Ok? Então, você pode olhar aí nessa charge, né, nesse cartoon, um trocadilho, inclusive, né? Tem o último teorema de Frejat, que é o cantor, e aí você escreve embaixo Fermat. Então, esse jogo de linguagem, essa brincadeira que a gente consegue compreender, isso também é problematizado nas pesquisas que olham para a linguagem como objeto de pesquisa, tá certo? Então, não é só, né, então somente uma equação, uma expressão algébrica, a linguagem matemática do matemático, como naquele primeiro slide, tá certo? Então, a matemática ela se apresenta de diferentes formas e ali muitas linguagens falam dela e passam e repassam aquele conhecimento. Bom, e aí, obviamente, eu estou falando aqui da pesquisa orientada para o ensino e para a educação. Então, dentro do ensino da matemática escolar, dentro da sala de aula, também tem um grande cenário a ser investigado e o objeto principal da investigação é a linguagem. As múltiplas linguagens que falam das muitas linguagens matemáticas que ocorrem na sala de aula. Então, por exemplo, tem uma imagem aí meramente ilustrativa, né, uma professora, um aluno, um quadro e traços, rabiscos, desenhos, que para a gente são símbolos matemáticos, ok? Na nossa cultura, na nossa sociedade. E ali dá para ver o seguinte: nesse processo de interação, há uma fala, né, sugere, a posição da professora nessa imagem sugere que ela está apontando para algo. É como se ela falasse, veja isso aqui. E na aula de matemática acontece muito isso. Né? Você não fala sobre, você pede para que o aluno olhe, para que ele observe. Então, veja, né? É o dizer que mobiliza uma ação. Então, isso é outra área de pesquisa da linguagem. As falas que mobilizam ações na aula. O aluno, por sua vez, nesse cenário, nesse exemplo, ele também pode falar orientando uma ação. Né? E isso, nessa interação, faz sentido. Então, é uma análise da linguagem num contexto específico, aonde os dizeres remetem a ações. Ok? Só que não adianta fazer uma análise Frankenstein, né, em pedacinhos. Então, a análise realmente é isso, é fragmentar. Só que a gente tem que ter também um processo de síntese. E nessa imagem global, a gente não pode desconsiderar algo que fica inacessível para o pesquisador, geralmente inacessível, que é o pensamento. Então, a professora tem uma linguagem, a linguagem que ela usa, que mobiliza o conhecimento matemático na aula, e ela tem um pensamento que a gente só vai ter acesso a partir, novamente, da linguagem, seja ela oral, seja ela escrita ou até mesmo corporal. E o mesmo caso com o aluno. Então, é um cenário um pouco mais abrangente. Você olha as linguagens que são verbalizadas, são expressas na oralidade, mas também tem toda uma expressividade do corpo que pode contribuir para analisar uma linguagem corporal, né? Bom,
E o que acontece aí? Essas linguagens que ocorrem nesse encontro dentro do ambiente escolar, elas são atravessadas por elementos externos. Esses elementos externos também possuem uma linguagem própria que interferem na linguagem do pensamento desses sujeitos. Então, tem aquilo que a gente chama de conhecimento enciclopédico, né? O conhecimento enciclopédico em geral, aquele materializado em livros, né, em escritos, textos, né, textos de uma forma bem estrita, eles remetem a algum outro universo de conhecimento que geralmente é acionado pelo professor ou pelo aluno. E o aluno, por sua vez, tem toda uma realidade de símbolos, de códigos, de linguagens da sua vivência, da sua experiência de mundo, e que ele pode trazer para a sala de aula. Então, é um cenário de análise da linguagem, nesse caso, nesse exemplo, muito mais pragmático. Eu vejo um cenário maior, aonde tem uma influência externa à sala de aula, externa à formação escolar, mas que impacta o uso da linguagem nesse encontro que se dá na sala de aula. Então, esse é mais um caminho, tá certo? Para se olhar a linguagem que fala da linguagem matemática e que usa a linguagem matemática na educação. Tá? Então, eu estou trazendo aqui cenários em que nós, interessados em pensar a linguagem e a linguagem matemática, podemos percorrer. Ok? Bom, mas o que acontece? A linguagem, ela também remete a um uso ou uma prática, né? Então, a linguagem matemática se expressa em práticas. Não necessariamente a prática do matemático, não necessariamente a resolução de uma equação algébrica numa sala de aula, não necessariamente um desenho geométrico feito numa aula de geometria. Então, você pode ter usos e práticas de saberes locais, contextuais, que remetem a um conhecimento matemático que é nosso. Nós, da universidade, com o nosso olhar, vamos olhar para aquele fazer, para aquela prática, e vamos associar aquilo a algo que chamamos de matemática. Então, por exemplo, existem livros que tratam, por exemplo, da matemática praticada em culturas indígenas, né? E aí está um exemplo de um livro, né, que trata sobre isso, de uma publicação. Então você vai olhar para práticas, essas práticas remetem a um saber, esse saber, com o olhar do pesquisador, ele se associa a essa coisa que a gente chama de matemática, e essas práticas e esses saberes se expressam também em linguagem. Então, você pode fazer uma análise linguística, né, da matemática e da educação matemática, do ensino da matemática, a partir de práticas e ações. Só que esse é um caso, você tem outros. Temos, por exemplo, a prática e o uso, né, de objetos numa aula, né, dentro de um cenário escolar, que remetem a um fazer e a um conhecimento. Então, é uma linguagem também que se expressa em uso, em prática. Então, você pode também fazer uma análise dessas práticas escolares associadas ao saber matemático que é passado para o aluno dentro da escola. Bom, o objeto de investigação ainda é a linguagem. Então, é a linguagem do corpo, é a linguagem do fazer, é a linguagem que se expressa na forma de agir diante de um acontecimento na sala de aula. Mas temos mais cenários de usos e práticas. Por exemplo, né, eu posso aqui fazer menção a esses desenhos da cultura africana que, em algum momento, em alguns estudos e pesquisas, inclusive da étnico-matemática, eles remetem a fazeres matemáticos. Então, é uma expressão, já por si só, que remete a uma linguagem, né, uma expressão linguística, né, a expressão visual, mas ela também tem a linguagem oral associada. Então, são múltiplas linguagens que expressam o conhecimento, e esse conhecimento, para a gente, na pesquisa, remete a um saber matemático. E, além desses, por exemplo, podemos olhar aí práticas profissionais, aonde a matemática ela é acionada. Então, há uma linguagem associada a uma prática de trabalho, uma profissão, aonde a matemática se materializa, né, para o pesquisador. Não necessariamente a pessoa que está naquela atividade profissional tem consciência do que ela faz, é aquilo que a gente aqui na universidade chama de matemática. Então, podemos fazer também esse nível de análise, né, olhar práticas e usos de conhecimentos em diferentes cenários aí. Tudo bem?
Bom, agora a gente cai propriamente no campo de pesquisa, tá certo? Tem 2 autores aqui que eu estou trazendo. Existem muitos autores e muitos trabalhos. Eu trouxe 2, só para exemplificar os caminhos, né, as dimensões que você pode efetuar uma análise, propriamente falando, da linguagem no campo da educação matemática. O Radford e o Barrow, em 2016, eles olharam a produção de um grupo de pesquisa, né, que é a Psicologia da Educação Matemática. Eles têm encontros, né, internacionais, publicações, e dentro dessas publicações, eles pegaram 10 anos das publicações que o objeto de pesquisa é a linguagem. E eles analisaram as dimensões com que os pesquisadores olharam essa linguagem dentro do campo da educação matemática. E aí, eles categorizaram isso. Eles trouxeram 4 dimensões. Então, você pode ver o uso da linguagem para falar da linguagem matemática a partir de uma perspectiva sociocultural. Você pode focalizar, centralizar o uso conceitual, o discurso, né, a discursividade, ou a parte completamente teórica e abstrata da matemática. Tá? Inclusive, aí, uma aproximação com a semiótica. Eles trazem também, nesse estudo de 2016, alguns nomes, alguns personagens. Por exemplo, na parte sociocultural, eles citam os Moscovitch, tá certo? O trabalho que eu estou relacionando é um dos muitos trabalhos que tem dessa pesquisadora, na verdade, que trata da linguagem a partir de uma perspectiva sociocultural. Quando você fala do conceito e uma análise da linguagem conceitual da matemática, no ensino da matemática, um nome que surge com recorrência é Anders Fard, tá? Então, é outro nome, tem outro campo de pesquisa, muitos trabalhos. Se você vai falar de discursividade, também tem um campo enorme de pesquisa dentro dessa área, e um dos nomes é o próprio autor aí desse trabalho, dessa pesquisa, que é o Barrow. E na parte teórica, você também tem vários trabalhos, e na pesquisa deles, tá certo? Eles trazem um japonês, que eu não sei falar corretamente o nome, mas acho que é Shino, que ele trabalha a questão semiótica também na matemática. Tá? Então, assim, a gente tem todo aquele cenário abrangente, né, de possibilidades, você olhar a matemática do matemático na prática matemática, olhar a matemática no uso e no fazer em diferentes cenários, a matemática dentro da sala de aula, numa situação muito mais abrangente, a matemática em canais de comunicação, seja em periódicos, em livros de divulgação, revistas, jornais. Então, tudo isso é um campo de análise da linguagem para pensar a educação matemática e para pensar o ensino da matemática. Ok? Dimensões que você pode pensar em fazer isso. Bom, temos aí 4 propostas. Caminhos. Um dos caminhos muito usuais é o diálogo que se estabelece com a filosofia da linguagem. Né? A filosofia da linguagem, como campo de pesquisa da filosofia, pensa a linguagem. E, por bem ou por mal, a gente não sabe exatamente, mas historicamente, muitos matemáticos, para pensar a matemática, se debruçaram exatamente sobre a filosofia da linguagem. Tá? Bom, mas dentro da filosofia da linguagem, quais são os caminhos possíveis? A gente pode tratar a linguagem natural e o uso da linguagem, a proficiência no uso da linguagem, o letramento, os signos verbais e não verbais, e aí também a semiótica, a ordem do discurso e a discursividade, a escritura e a inscrição do discurso, e aí uma abordagem hermenêutica de interpretação, pensar a construção de identidades, subjetividades e o papel da alteridade a partir da linguagem, o pensamento, a relação de pensamento e linguagem, a construção de conceitos e a ideia de abstração a partir da linguagem, e a construção de modelos e a modelação usando a linguagem matemática. Então, assim, dentro da filosofia da linguagem, né, muitos estudos com um olhar matemático atravessam essas áreas, né? Bom, e dentro da própria filosofia da linguagem, tem o campo da filosofia analítica da linguagem, que é onde a gente encontra, por exemplo, a lógica e a lógica simbólica da matemática. Tá? Então, é um campo muito mais restrito. Contudo,
muito potente e ainda muito popular dentro da nossa sociedade, dentro das pesquisas na universidade, pelo menos. Então, a gente pode trazer, por exemplo, a fala de um pesquisador, o Schwartz, que ele fala o que é essa coisa da filosofia analítica. Ele tem um trabalho inteiro sobre isso. Então, só para que vocês tenham noção, essa filosofia analítica é um movimento, né? Não tem uma cara homogênea, tá certo? É um movimento, tem vários pesquisadores, várias correntes. Esse movimento é eminentemente anglo-americano e ele domina o século XX. Surge principalmente com algumas figuras que são conhecidas na matemática, como o Russell, o Bertrand Russell, né, da matemática, da lógica, o Moore, e a gente tem o Wittgenstein, que é um nome muito recorrente nas pesquisas da educação matemática, que se debruçam sobre a linguagem. Tá? Dentro desse grande grupo aí de pesquisadores, tem outros que não são propriamente matemáticos, mas que também falam da linguagem, e falam inclusive da linguagem matemática. Tá? Então aí tem mais dois nomes, é o Riley Walsing, e tem muitos outros. Tá certo? Então, a filosofia analítica da linguagem ela tem uma aproximação, um diálogo muito grande com a lógica. Bom, beleza. Então, a gente está naquele grande cenário, a gente está pensando a pesquisa e a educação matemática, e você está começando a olhar as possibilidades, as dimensões em que você pode fazer análise, né? Você pode olhar a linguagem. E aí surge diante da gente, primeiro, uma bifurcação, né? Há uma tradição aí que separa os estudos. Tem a pragmática, e aí a gente pode citar o Wittgenstein em sua segunda fase, depois eu vou falar sobre isso, ele tem duas fases. Na sua segunda fase, a pragmática, que é muito mais o uso da linguagem em contextos reais, né? Você tem que o significado de uma palavra é o uso da linguagem, o significado ele se constrói diante de um cenário e um contexto muito específico. Ele não é algo congelado no tempo e no espaço. Né? Ele não é fruto de uma ideia que pré-existe ao ser humano. Ele depende da sociedade, depende do homem, depende do uso que se faz. Mas você pode partir para um caminho semântico, onde o significado das palavras e das sentenças são o seu objeto de estudo. Né? Então você vai olhar os conceitos matemáticos, né? O conceito de triângulo, o conceito de quadrado, o conceito de infinito. Você olha os conceitos. Então é um trabalho muito mais próximo do que a gente tradicionalmente tem, né, na matemática. E nesse caso, atualmente, né, o campo da semântica olha principalmente a capacidade de qualquer pessoa, em um idioma qualquer, compreender e interpretar uma sentença em uma dada língua. Né? Então, como que nós somos capazes, por exemplo, de compreender uma piada, né? O sarcasmo, uma coisa que diz sem dizer? Como a gente tem essa capacidade? Então, a semântica também, atualmente, se debruça sobre isso. Então, dentro da pesquisa, você tem esses dois caminhos. Vamos, por exemplo, aqui, é um exemplo, né? Se eu trouxer para vocês um estudo sobre o significado da palavra um. Se eu trago dessa forma para vocês, obviamente eu estou no campo da semântica. Eu quero saber o conceito do número 1 na matemática. Que conceito é esse? Como ele é tratado? Como ele aparece na matemática? E aí, como eu vou ensinar a partir dessa perspectiva? No entanto, né, eu posso trazer também, de uma perspectiva pragmática, os usos do número 1, da ideia de 1 na matemática, em diferentes cenários. Então, por exemplo, no dia a dia, quando você fala que eu tenho uma dúzia de ovos a R$ 10, você pega uma fita métrica e diz, olha, isso aqui mede 1 metro. Na matemática mesmo, né? O 1 como solução de uma equação, como uma raiz de uma equação, como uma classe específica num grupo, num anel. Então, assim, o que é, né, olhar a linguagem matemática em diferentes cenários, a partir da semântica e a partir da pragmática, a partir do seu uso ou a partir de um conceito muito mais abstrato, tá certo? Então, são caminhos que se apresentam na pesquisa. Bom, então, nesse caso, nesse último caso, eu tenho os usos do 1 em diferentes jogos de linguagem, em contextos e cenários diversos. Já é, nesse último caso, uma perspectiva da pragmática do Wittgenstein. Bom, beleza. Vamos supor que você queira fazer uma pesquisa da linguagem,
dentro do campo da educação matemática, olhando a sala de aula, dentro da perspectiva da semântica. Você vai fazer uma análise do conceito, da ideia, né, da palavra, do uso da palavra, né, matemática, da linguagem matemática empregada em sala de aula. Bom, aí você também tem vários caminhos. Você pode seguir uma perspectiva estruturalista, né, e aí a influência maior é Saussure, né, e aí eu não vou me aprofundar, eu estou trazendo apenas nomes associados a essas perspectivas. Você pode adotar uma perspectiva muito mais formalista, uma semântica formalista, que aí se aproxima da lógica. Por exemplo, as descrições definidas do Russell, ou o sentido e a referência no Frege. Tá? São abordagens semânticas formalistas que, para nós, na matemática, são mais palatáveis por um simples motivo de experiência, nossa experiência na formação. Contudo, você pode pegar uma perspectiva enunciativa, né? O enunciado, o dizer. Né? Então, a gente fala e a nossa fala constrói um determinado mundo do texto. Né? Então, a gente tem um trabalho aí de um pesquisador, de um linguista, que é o, não sei falar esse nome corretamente, acho que é francês, né? Mas Ducrot, acho que é assim. Ele tem um trabalho, um livro, que é O Dizer e o Dito. E aonde, lá dentro, ele fala o seguinte, olha, a gente fala para construir o mundo. Né? A nossa fala, a nossa linguagem, são os nossos registros, as nossas inscrições, a nossa interação, isso vai construir o nosso mundo. Então, é a linguagem. Mas você pode ter uma abordagem cognitiva. Por exemplo, a gente tem aqui dois autores, Lakoff e Johnson, são os que inauguram, na verdade, esse campo da semântica cognitiva. E aí você pode explorar, por exemplo, as metáforas, as metonímias. Né? Assim, você olha a linguagem para além daquela coisa que se materializa ali, né? Foi o que eu disse. Como que nós podemos compreender uma metáfora? Tá certo? Uma aula de matemática, a gente usa metáforas. Como que isso é compreensível para o aluno? Então, são caminhos que nós temos dentro da semântica. Bom, ainda na semântica, falando de semântica formal, o primeiro caso, quando a gente começa a estudar a questão da filosofia analítica da linguagem, quando a gente entra nesse mundo da pesquisa, a primeira grande referência é a obra do Frege, Sentido e Referência. Tá? E a principal ideia desse trabalho, lá do fim do século XIX, início do século XX, é o seguinte: o sentido de um termo ele vai ser determinado pela forma lógica em uma estrutura linguística. Então, você veja, você vai olhar para algo desconectado da experiência de vida, né? Ela é desencarnada, ela é aquela coisa que está no enunciado, na estrutura lógica, na proposição. Então, um exemplo disso é quando, por exemplo, um aluno faz duas operações, né? Uma adição e uma subtração, as duas operações levam ao mesmo objeto, que é o número 6. O que a gente tem nesse caso é o seguinte: o aluno, né, o estudante, nessa situação, provavelmente vai perceber que as duas operações levam à mesma coisa. Para o Frege, isso é uma forma, né, de você criar sentidos, são diferentes sentidos que são acionados para você alcançar o mesmo objeto de referência, que é o 6. Então, é o sentido operatório da adição, o sentido operatório da subtração, e com esses sentidos acionados em certa circunstância, você tem o objeto de referência, o 6. Tá? Então, essa é uma perspectiva. No entanto, se você está na semântica formal, olhando para a lógica, olhando para a proposição, algumas limitações surgem logo de cara. Exemplo, né? Quando você tem que lidar com situações reais da vida real, né? Onde a linguagem ela se desloca com muito mais fluidez. E está aí um caso de um exemplo, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, nesse cartoon, né? Você tem duas cenas, as palavras empregadas elas são muito similares na pronúncia, com significados muito distintos, em contextos que, né, remetem a uma situação real de vida, né? E aí, como é que a gente analisa essa linguagem além da proposição? Então, a semântica formal ela tem uma limitação, e essa limitação é exatamente quando a gente vai para o campo prático, né? Para o campo pragmático. Se eu ainda estou no campo formal, outro trabalho que é base para muita pesquisa
são as descrições definidas do Russell, que é o trabalho de base, né? E aí, um exemplo clássico é quando você pega uma frase, por exemplo, Sócrates é filósofo, e você vai olhar essa frase analiticamente, a partir da perspectiva do Russell, retraduzindo, né? Você faz uma retradução, você faz uma nova leitura disso aí. Então, Sócrates é filósofo, para o Russell pode ser lido como existe um, e apenas um objeto, um A qualquer, aonde esse A satisfaz duas propriedades, Sx e Fx, aonde um deles é X é Sócrates e o outro X é filósofo. Então, veja, o Russell, ele, de alguma forma, traduz as sentenças, as proposições, numa linguagem lógica. A análise dele é na lógica. Então, é uma semântica formal. Quando a gente fala de semântica formal, é isso que a gente está falando. Tá? E, nesse caso, o trabalho do Russell traz o seguinte: você substitui o nome e aquele problema de saber sobre a existência de certas coisas, de certos objetos, você substitui isso por por uma descrição daquele objeto. Você traz propriedades que podem ou não ser satisfeitas. Ok? Então, é mais um caminho. Dentro da pragmática, vamos supor que você quer fazer uma pesquisa em linguagem, olhando para a educação matemática, a partir da pragmática. Bom, você vai estudar o significado linguístico em contextos diversos de uso, tá certo? Então, alguns nomes surgem aí. O principal na educação matemática no Brasil, né, é o Wittgenstein. Só que existem outros nomes. E esses nomes que eu coloquei aqui é uma lista, né, de pesquisadores dentro do campo da filosofia da linguagem que pensaram a linguagem e que podem ser acionados nas pesquisas a partir de uma perspectiva pragmática. Tá? Então, a educação matemática ainda, né, parece ter uma preferência pelo Wittgenstein exatamente por uma cultura acadêmica, né, o que é produzido e reproduzido dentro dos centros de pesquisa. Né? Então, a proposta aqui é a gente olhar para além do Wittgenstein. Existem outros campos. Um exemplo que eu trouxe do Wittgenstein. A mesma coisa do né? A gente pode usar o de diferentes formas. Então, esse fragmento de texto que está aqui está na obra do Wittgenstein, que são as investigações filosóficas, faz parte da sua segunda fase. Numa primeira fase, ele trabalhava com Russell, né? Ele, influenciado por Russell, ele vai para a lógica. Em algum momento, ele olha para aquela primeira fase e fala que ele discorda completamente do que ele fez, e ele vai para a pragmática. E aí ele olha, né, para a matemática, para os conceitos da linguagem de um outro modo. Então, por exemplo, né, enquanto proferimos as frases, este bastão mede 1 metro, aqui está um soldado, né, quando ele fala essas duas coisas, o que está sendo ali é o mesmo sim ou não? Né? Então ele lança uma questão e responde. Só que logo a seguir ele fala o seguinte: esse ele vai ter significado diferente no uso que se faz. Né? Então, depende do uso. Então, o trabalho todo do segundo Wittgenstein, dos usos e jogos de linguagem, é mostrar que o uso da linguagem em circunstâncias reais, específicas, empíricas da existência humana, determinam sentidos que vão remeter a um significado. Tá certo? Então, é uma área de pesquisa. Você pode caminhar por esse campo. Bom, ainda numa perspectiva pragmática, você tem aí os atos da fala, que tem dois pesquisadores de referência. É o Walsh e o Searle. Né? Eu não sei se eu pronunciei certo o nome, mas são dois pesquisadores que tratam de formas de você criar ações a partir do dizer. Então, eles criam também algumas nomenclaturas. Existe o ato locutório. O ato locutório é aquele associado à produção de um enunciado com significado. Exemplo, se o professor diz a equação quadrada tem uma resposta. Você produz um enunciado, esse enunciado tem um significado. Tá certo? Agora, você pode produzir um enunciado com significado querendo que alguém que te ouve faça algo. Isso esses dois pesquisadores denominam de ato ilocutório. Você produz, né? Você tem um objetivo ao falar algo. Né? Por exemplo, na sala de aula, os seus alunos olham para você e falam: pô, professor, está muito quente. Professor, a sala está quente. O que eles estão querendo dizer
não é necessariamente o calor da sala, mas, professor, liga o ventilador. Então, eles querem, eles desejam, eles têm um objetivo claro. Pedir para abrir uma janela, pedir para ligar um ar-condicionado. Então, é um pedido na forma de um dizer. Então, tem um objetivo. E, né, o terceiro ato da fala é o ato perlocutório. É o resultado que se espera, né, a partir da fala. Então, percebe que podemos analisar a linguagem, em particular a linguagem matemática, dentro do contexto de sala de aula, usando esse referencial dos atos da fala. Então, o professor ou o aluno dizem coisas, o professor ou o aluno, nessa interação, né, eles têm objetivos muito claros no dizer, ou às vezes os objetivos eles estão implícitos, e cada dizer e cada fala remetem a um resultado esperado, que pode ou não ser produzido. Né? Então, isso também pode ser categorizado de diferentes modos. Então, nos atos da fala, que é outra linha de pesquisa, você tem aí uma categorização também. No caso dos ilocutórios, né, aquilo que você pretende com o seu dizer, você pode ter pretensões assertivas, diretivas, compromissos, expressivos, declarativos. Então, são vários modos, né, várias intenções. Então, por exemplo, você pode se comprometer a fazer algo. É o compromisso. Né? Então, eu prometo que eu vou fazer a tarefa. Então, você diz algo, você se compromete no dizer. Né? Então, o que o professor vai esperar como resultado? Que o aluno produza, né, de fato, a atividade. Eu me comprometo a fazer. Né? Então, você pode dar uma ordem, você pode dizer, né, resolva a questão tal. Então, assim, existem atos associados ao dizer que buscam um objetivo e esperam um resultado. Agora, esses atos da fala, né, quando você diz algo na interação social, você também tem uma orientação desse ato da fala. Né? Pode ser, no caso desses dois pesquisadores, eles criam essas categorizações. Né? É uma orientação que vai da palavra para o mundo. Por exemplo, né, você recebe uma lista, né, de alguém, né, um amigo seu te dá uma lista de compras. Então, tem as palavras ali escritas no papel, e você vai para o mundo, né, buscar aquelas coisas que estão na lista. Então, a palavra, ela não foi você que escreveu, não foi você que disse, não foi você que pensou, mas você tem uma lista e você vai para o mundo real buscar aquelas coisas na lista. E a outra coisa, por exemplo, é, no caso do que a gente faz, a pesquisa. Você olha para o mundo, eu olho para a educação matemática, olho para a interação social dentro da sala de aula, e o meu olhar para o mundo extrai desse mundo, extrai dessa realidade, as palavras que serão analisadas. Né? Então, são sentidos que você pode acionar a partir desse referencial para pensar a linguagem e a linguagem matemática. Dentro ainda do campo de possibilidades, você pode olhar também o pensamento da linguagem. Um exemplo, né, está nessa charge, nesse cartoon. O aluno, uma criança, escreve 1 mais 2 igual a 3. Logo abaixo tem 4 mais 5. Então, ele pode, né, ser levado a pensar a partir desse registro, dessa representação, que você tem uma sequência. 1, 2, 3, 4, 5, logicamente, por implicação lógica, no 6. Né? Então, o pensamento e a linguagem também estão em relação. Só que aí você também pode adotar diferentes caminhos, né, para pesquisar. Você pode ir para um caminho de subjetivismo, olhar a expressão do pensamento individual. Você pode pensar já no pensamento e a linguagem no cenário da comunicação, das interações. Então, são caminhos da pesquisa. Há outro cenário ainda da investigação. Né? Você ainda pode olhar a questão da realidade e da linguagem. Então, assim, nesse grande cenário, dentro da filosofia da linguagem, pensando uma investigação em que o objeto de pesquisa é a linguagem, dentro do contexto da educação matemática, a gente ainda pode questionar ali coisas como a relação entre a linguagem e a realidade. Eu lembro de uma charge, né, em que alguém fala assim, acho que é do Snoop, né, só na matemática alguém pode ler um problema em que uma pessoa compra 40 melancias e come 30 e não ver problema algum nisso. Então, assim, a relação entre o uso da linguagem e a realidade que trata a linguagem matemática. Então, a gente também pode embarcar por esse caminho. E, por fim, mas não por último,
A gente tem modos de entender o texto, o discurso e a relação entre texto e discurso, né? O que é texto, né? Então você está investigando a linguagem e a gente fala de um modo muito frouxo, sem muito rigor, sobre texto. Mas o que é texto? Né? Então a gente também tem várias abordagens e são caminhos que você pode seguir. Então, quando você escreve SOS na areia e espera que alguém veja, isso é um texto, sim ou não? Né? A expressão corporal, apontar, pedir, com gestos, faz parte de um texto. Então, são problemas que surgem na pesquisa da linguagem. E nesses questionamentos, você tem vários caminhos. Eu fiz aqui uma listagem de caminhos. Né? Você pode olhar o texto a partir de uma perspectiva, por exemplo, gramatical, semiótica, semântica, pragmática, e assim vai. Tá? Então, são vários caminhos para se pensar a linguagem no campo da pesquisa. E, por fim, as referências, para quem tiver curiosidade, né, a gente pode, de alguma forma, disponibilizar isso, para que vocês tenham uma primeira leitura, né, e ter aí um ponto de partida. Então é isso, e eu paro por aqui. Obrigado, Fábio. Nós temos tempo ainda e gostaria de abrir para as perguntas para o Fábio. Você só. Isso. Tira a projeção. E aí, vocês podem ir levantando a mãozinha e a gente vai seguindo a fila. Bruno? É muita informação para uma palestra, né? Mas isso são as possibilidades de um campo de pesquisa, tá, gente? É um Já temos sobrevoo. aí. Matheus, por favor. Boa noite a todos. Bem, professor, Boa foi noite, bastante Matheus. informação. Te agradecer aí pelo conhecimento, conteúdo aí, muito interessante essa área de linguagem, muito ampla, né? Mas assim, lá no começo foi tanta coisa que eu fiquei, pô, tão vidrado aqui no conteúdo, mas no começo só havia dito sobre essa questão da tradução da linguagem, né? De um modo mais... ali havia vários tópicos, mas de um modo mais simplificado. Traduzir a linguagem no nosso ramo, da matemática. Ela se aplicaria ao estudante universitário ou somente para o estudante de educação básica? Né? Bom, Deu para posso entender responder, assim? Matheus? Pode, Bom, por vamos favor. lá. Dentro daquele grupo de pesquisa, PME, né, que é o grupo de Psicologia da Educação Matemática, que é um grupo grande, enorme, existem pesquisas nessa transição do pensamento matemático básico para o superior, né? O pensamento matemático, só que como eles olham o pensamento matemático? A partir da linguagem. E aí, a própria Anne Sfard, que eu citei, ela olha, né, como que essa linguagem matemática ela se expressa no ensino superior. Então, quais são as dificuldades nessa leitura da matemática no nível superior? Quais são os obstáculos que surgem, né, quando você lida com a matemática superior? Então, você está falando de álgebra, geometria analítica, geometria diferencial, análise, cálculo. O que acontece ali é um trabalho muito centrado no conceito. Né? Então, é muito difícil fazer essa tradução para uma linguagem ordinária. E aí vem o grande desafio para a gente da educação matemática. Não necessariamente para o matemático que ensina essa matemática. É pensar que essa linguagem que se expressa na educação em nível superior, ela difere, né, do ensino da matemática no nível básico, no nível escolar, com relação aos conceitos, obviamente. Né? Então, você fala de corpo ordenado completo, de anéis, grupos comutativos. Você não vai falar isso no ensino básico, pode até citar, mas não é uma aula que você vai dar para os seus alunos. Então, como que a gente pode criar, e aí eu vou olhar para o Frege, né? Como que eu posso acionar sentidos para que faça, para vocês, alunos do ensino superior, faça sentido aquele objeto de referência. Então, assim, quais são os sentidos que são acionados no curso de matemática em nível superior para que o mesmo objeto de referência tenha significação para vocês? Né? Então, de quantas formas diferentes, o professor de análise ele vai falar da reta, né? E fazer da reta, da linha, uma correspondência para os pontos do espaço euclidiano plano para você pensar os números reais. Então, quais são os sentidos que são acionados aí? Como que você pensa isso? Então, isso faz parte de um campo de investigação lá da PME. Né? Como que você pensa a matemática superior?
E eu não sei se a palavra tradução é a melhor que nós podemos usar. Talvez por falta de uma palavra melhor, a gente fale em tradução. Mas talvez o ideal seja ressignificação, tá certo? E construção de sentidos. Eu acho que é melhor até do que a tradução, porque a tradução já congela a palavra, né? É uma visão muito semântica, muito dicionário. Então, eu não sei se eu te respondi, mas essa é uma percepção a partir das leituras que eu tenho nesse campo de pesquisa. Tá bom? Obrigado, tá? Mais alguma dúvida? Outras perguntas? Matheus faz a pergunta aqui no chat. Isso ainda hoje é um objeto de pesquisa? É um objeto de estudo? Ainda é um objeto de estudo, ainda está como estudo, né? Não tem solução ainda para isso. Fala, Adriano. Adriano. Bom, antes de mais nada, Fábio, quero te dar os parabéns pela excelente palestra. Nossa, são muitas informações, assim, daria para nós desmembrarmos em outros eventos, concorda? Acho que cada item que você foi levantando, cada tópico, assim, só aquilo ali já daria um universo para ser estudado. Mas gostei muito, assim, gosto muito de te ouvir falar, eu acho que se aprendo sempre muito, né, nas nossas conversas, já aprendi muito aqui com a tua fala, e a minha fala, além de te parabenizar, é também te ouvir um pouco mais, como é que o Fábio, professor, se posiciona, né, porque você destacou que a nossa função enquanto professores e professoras de matemática seria nós divulgarmos a matemática para não matemáticos. E o quanto que você se posicionaria, Fábio, numa defesa de que então, o estudo da linguagem matemática estivesse mais presente nos cursos de formação de professores? Não sei Bom, vamos se lá. você acha que seria... Eu tenho que contextualizar dentro da minha própria experiência, né? Então, assim, sendo muito pragmático, né? Muito voltado para a realidade objetiva, né? Como que eu cheguei na linguagem como objeto de investigação? Bom, no nível superior, na pós-graduação, eu comecei a me interessar pela etnomatemática, pelas várias matemáticas praticadas em diferentes cenários e contextos. Inclusive a matemática superior, a matemática da escola, a matemática de grupos originários, a matemática de outras culturas. Então, ao olhar a matemática em diferentes cenários, eu também fui lançado imediatamente para a história. Então, a história da matemática daqueles grupos e a história da educação matemática daqueles grupos. Então, eu tive um olhar que era, ao mesmo tempo, antropológico, sociológico, né, para a matemática, por um lado, por outro lado, um olhar histórico, mas como eu tenho acesso ao pensamento, ao fazer, ao que está sendo dito, aquela a própria construção de uma ideia no decorrer do tempo, como que eu tenho acesso a isso? Então, eu comecei a olhar para a linguagem. Então, é a textualidade, o discurso, as semióticas, representações, por exemplo, na Babilônia, no Egito, na Grécia, Roma, Europa, Brasil, os maias, né, a cultura Auê-Chavante, no Xingu. Então, eu olho a linguagem em uso. E aí vem uma dificuldade, quando eu penso, né, o uso da linguagem na pesquisa histórica. Como é que você vai falar da linguagem matemática babilônica, por exemplo, se a gente não tem acesso, né, ao uso e ao fazer prático? Os registros que nós temos, assim, as evidências antropológicas e as evidências históricas não falam a língua que era falada, né? Então a gente já tem um problema da tradução, né? A tradução, interpretação e apropriação daquela linguagem para o nosso contexto. Então, assim, o que era aquela matemática praticada pelos babilônios? Então, eu tenho assim um olhar muito crítico, né, para quando você tem uma ausência de preocupação com uma investigação da linguagem no campo histórico, quando você fala em história da matemática na graduação, por exemplo. Né? Então, você tem a disciplina de História da Matemática no curso de formação de professores, na graduação, na licenciatura, mas parece que você passa por cima dessa questão social, cultural, linguística, que é própria daquela cultura, daquele grupo, naquele tempo. E o que a gente faz? Né? A gente se apropria de uma tradução, de uma interpretação, e joga aquilo para um algoritmo
né, nosso. Então, será que isso é a linguagem matemática babilônica, de fato? Então, eu tenho minhas indagações teóricas nessa questão da linguagem, né? Então, historicamente, beleza, há o registro, há uma evidência. O que eu talvez fique desconfortável é essa ausência de uma coordenação entre campos, né? A história da matemática é linguagem, a filosofia da matemática é linguagem. Então, eu sei que são ferramentas, tanto da história quanto da filosofia, por exemplo. Mas o quanto isso está presente na formação dos futuros professores? Eu acho que muito pouco. Né? Como lidar com a linguagem na sala de aula? Também é muito pouco dito isso. Né? Então, eu acho que falta para a gente, na nossa formação acadêmica, um olhar mais atento para essa relação entre pensamento, linguagem, realidade, linguagem, os usos da linguagem em situações concretas, empíricas, socioculturais, históricas. Então, assim, o que é isso? Né? Então, acho que a gente tem que aprofundar esse debate a partir da pesquisa, porque pelo menos essa é a minha posição. Tá bom? Não sei se fui claro. Foi ótimo. Obrigado. Pessoal, mais alguma Pessoal, dúvida? O Bruno tem alguma Joãozinho, dúvida? dúvida não dá nem para listar aqui a quantidade, Dúvida? né? Eu não sei nem como começar a perguntar, né? Assim, Geralmente. não. Primeiro vou deixar o público aí, se tiver mais alguém. Eu teria algumas questões para que você pudesse ampliar um pouco algumas discussões, né? Eu quero chamar a atenção, assim, na minha fala toda, eu trouxe lá no iniciozinho, né, as primeiras abordagens, são as abordagens iniciais para quem começa a se preocupar com a linguagem a partir da matemática. Né? Todo mundo que tem formação em matemática começa a olhar para a linguagem a partir dessa perspectiva. Então, quais são as primeiras abordagens? Muito parecido com a minha na graduação. Né? Eu fui para a lógica. Fui para a lógica matemática. Na lógica eu encontrei ali a galera da lógica. Então, eu estava no campo da semântica formalista falando de linguagem matemática. Agora, se a gente está no campo da educação matemática, é necessário, assim, não tem como evitar, é necessário ir para o campo da pragmática. Porque as pessoas falam para pessoas, né? A educação matemática é voltada para pessoas, em situações de interação social. Então, assim, se eu pego uma análise puramente semântica, eu perco uma grande parte do que é relevante para a gente, que é a interação social no campo da educação, por exemplo. Tá? Então, eu acho que isso tem que ficar claro, né? Esse movimento. Mas Então, fala. acho que isso vai um pouco no sentido que você coloca como título da sua palestra, né? As matemáticas. Né? Me corrija se eu estiver enganado. Né? Hoje de manhã mesmo a gente estava conversando, até lá junto com um aluno nosso, né? Como pensar esse processo todo, né? Ou melhor, como desconstruir um processo no qual, desde o movimento, enquanto aluno da escola, e ainda mais passando por uma universidade, a gente acha que a gente está sendo formado e constituído por uma linguagem dita universal. Né? Então, isso é uma coisa que me incomoda muito em relação a práticas, quando se coloca essa matemática como linguagem universal, pensando matemática como ciência referência. Então, assim, por favor, se você ampliar um pouco isso para a gente, ajuda um pouco. Primeiro, o que você considera desse movimento de como que esse processo de construção histórico, né, ou melhor, epistemológico, talvez, né, melhor dizendo, vai colocar, vai embutir, né, de forma muito naturalizada essa coisa universal que, para mim, não existe. Né? Então, universal sob que ponto de vista? Né? Então, essa tradução, por exemplo, como você falou, eu traduzo em lógica, então qualquer um é capaz de compreender. Né? Essa é uma questão que eu gostaria que você colocasse aqui para a gente dentro desse debate. Uma outra coisa é como que você enxerga, por exemplo, e me veio à cabeça quando você coloca a questão lá do 1 pelo Wittgenstein, né? Que hoje você vê, hoje não, já tem um tempo, pelo próprio campo da educação matemática, pelo menos desde a década de 90, a gente vê isso muito claramente no debate e vê isso expresso na própria política pública, como, por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais,
ou na perspectiva da análise do livro didático, o quanto é interessante e importante, né, e vamos pensar na sala de aula, que um conceito ou um objeto seja tratado sobre uma diversidade de aspectos, que a gente poderia chamar uma diversidade de abordagens, né? Então, por exemplo, se eu olhar a soma como juntar, a subtração como retirar, a multiplicação como soma de parcelas iguais e a divisão como repartir, se eu ficar preso a essas 4 perspectivas, eu estou limitando meu aluno, porque existem pelo menos mais umas 8 perspectivas de como que eu posso mobilizar essas operações para resolver uma situação, problema, né? Então, tem uma coisa muito marcada no campo hoje, que é muito interessante, o quanto a diversidade de abordagens é interessante. No entanto, assumir a linguagem como objeto, eu não estou olhando a diversidade de abordagens do conceito como objeto numa perspectiva de análise. Então, se você puder também pensar com a gente sobre isso. Por exemplo, o próprio Teorema de Pitágoras, né? Obviamente, se a gente olha para uma história da educação, matemática, uma história da escola, a gente enxerga isso claramente, que hoje as dissecções que a gente tem proposto, né, como atividade, né, ou mais, falando de forma mais clara, aqueles quebra-cabeça de desmontar o quadrado construído sobre a hipotenusa e encaixar nos outros dois ou vice-versa, e a gente não está inventando a roda. Se for voltar na década de 20 e 30, você encontra isso no livro didático. E, ao mesmo tempo, a passagem pela matemática moderna, que é carregado, né, de uma ideia formalista, de uma ideia dessa universalidade, dessa questão universal colocada, que recai no ensino, e, obviamente, que nos resta, pelo menos no nosso tempo de escola, a perspectiva do Teorema de Pitágoras sendo tratada apenas algebricamente. E hoje, de novo, nessa movimentação de uma diversidade de abordagens, a defesa de olhar o Teorema de Pitágoras na perspectiva geométrica quanto algébrica, né? Então, essa é um segundo ponto. Só para terminar, eu sei que é muita coisa, muita informação também, mas eu posso ir retomando depois. E outra, Fábio, assim, eu vejo um desafio, eu queria saber como que você entende uma questão que eu queria colocar. Por exemplo, assumindo a ideia dos atos da fala, que você nos coloca ali, né? Tá, como é que eu penso isso em termos de análise, em termos de pesquisa, né? Sem isolar os sujeitos, porque eu posso isolar as falas, e isso também, para mim, é muito perigoso. Por exemplo, eu gravo uma aula, a gente sabe que tem pesquisa que grava por vídeo as aulas, e se eu for pensar nessa perspectiva, por exemplo, que você coloca da linguagem, qual o risco que a gente tem também de isolar esses sujeitos ao analisar um vídeo, né? Então, isso ocorre em qualquer outra situação. Então, são 3 pontos, né? Eu gostaria que você Bom, Bruno, ampliasse eu um vou pouco o começar de trás debate para aí. frente, tá certo? Sobre os atos da fala, tem uma crítica contemporânea, né, que é exatamente isso. Os atos da fala, de algum modo, mesmo sendo pragmático e olhando para o campo social, ele isola, né? Então você descaracteriza, por exemplo, as interações que ultrapassam aquele cenário, não é isso? Então, o que acontece? Qual o campo que tem essa crítica? É a galera do interacionismo sociodiscursivo, né, que tem um pezinho no Vygotsky e olha para o discurso, né, uma galera de influência francesa, que faz uma análise muito mais abrangente. Então, assim, eles também consideram os atos da fala, só que consideram os atos da fala em um cenário muito maior. Né? Você vai olhar as interações sociais, todo o cenário que ultrapassa aquele quadro aonde as pessoas estão interagindo. Então, há uma crítica dentro do campo da pesquisa. Obviamente, eu parei, né? O meu recorte da apresentação foi ali, senão a gente morria. A gente explodia de tanta informação. Só que, assim, há ainda o campo interacionista sociodiscursivo, que é um campo ainda de pesquisa também, muito mais popular na linguística do que na educação matemática, por exemplo, e que olha a produção da linguagem a partir desse quadro muito maior que você coloca muito bem dos atos da fala, que é um recorte. Né? Como toda análise, vai fazer um recorte de um cenário, e ali, obviamente, você tem os limites. Né? Então, os limites são os limites do seu quadro, do seu cenário, onde as pessoas estão interagindo. Então, por exemplo,
A sala de aula é um quadro, um recorte. Muita coisa vai se perder. Então você olha para aquele recorte, né? O interacionismo sociodiscursivo vai ampliar esse espaço de análise, né, de observação, de preocupação do estudo da linguagem. Então, certamente, há uma limitação. Assim como há uma limitação no Wittgenstein, assim como tem uma limitação na abordagem logicista, né, da semântica formal. Então, existem limitações em todos eles, porque são campos de investigação, né? E só quando surge mesmo o obstáculo é que você vai buscar novos elementos. Então, eu acho que eu comecei assim pela última. Voltando agora para a primeira, né? Eu vejo que a gente tem que fazer diálogos na pesquisa, né? Não se fechar em campos disciplinares, como dizia o Biratan Ambrosio. Como assim? Eu acho que dentro do campo da história, né, a historiografia e a história da educação matemática e a história da educação de modo geral, e em diálogo com a história da matemática, pensar nos movimentos contemporâneos, como, por exemplo, em diálogo, né, com esse movimento decolonialista. Então, mas numa abordagem muito crítica, tá certo? Como que eu posso pensar a linguagem a partir de um ponto de vista histórico, adotando aí, né, como ponto transversal de diálogo a decolonialidade, tendo como objeto de estudo a linguagem. Então, por exemplo, só um exemplo para dar um contexto, né, para isso que eu falei agora. Se eu pego a linguagem matemática dos maias, é um exemplo, só um exemplo, né, eu não tenho acesso aos maias. Eu tenho registros históricos, eu tenho fontes históricas, né, dos espanhóis e daqueles povos originários. Eu tenho registros históricos, eu tenho documentos escritos, eu tenho texto, no sentido estrito da coisa. Então, eu tenho texto que eu posso mergulhar naquele texto para ver como era aquela linguagem a partir do texto. Então, ali já tem um movimento histórico de análise, né? Que eu vou olhar a linguagem. Dentro desse movimento, eu posso olhar especificamente para a linguagem matemática daquele grupo. Então, o que a gente sabe hoje, né, com evidências arqueológicas e históricas, é que eram 3 objetos, 3 signos, né, 3 símbolos utilizados para fazer uma escrita matemática. Era um pontinho, um traço e uma bolinha que parecia uma semente. 3. Nós utilizamos 10, né? De 0, 1, 2, até o 9, nós temos 10 símbolos, né, que são empregados para representar números, quantidades, seja o que for na matemática. Então, os mais são 3. Eles organizavam aquilo numa base de contagem que era de 20 em 20. Então, assim, matematicamente eu tenho informações, historicamente eu tenho outras, só que a triangulação a partir da linguagem, numa perspectiva decolonial, não tem. Né? Essa coisa, por que, que a linguagem matemática europeia, né, a base 10, com os nossos símbolos, prevaleceu? Então, há aquele discurso simplista, ingênuo, no meu entendimento, de falar que prevalece por ser melhor, ter mais qualidade, ser muito mais apropriado para contar quantidades enormes. Cara, se você olhar as construções arquitetônicas daquele grupo, naquele momento histórico, com as informações que nós temos da sociologia, da antropologia, da arqueologia, isso é uma falácia. Então, as cidades, arquitetonicamente falando, matematicamente pensadas, eram muito melhores que as cidades espanholas, dos espanhóis que chegaram nas Américas. Então, assim, que qualidade é essa simbólica daquela linguagem matemática tão superior, né, em relação a uma outra cultura? Então, se a gente não coloca na balança as relações de poder, né, como o discurso empregado como forma de poder também e dominação de uma cultura, ela é utilizada para criar uma ilusão de que há uma linguagem matemática que é melhor, que é universal. Né? Enquanto, na verdade, isso não é um fato. Isso não é um fato objetivo, a partir da pesquisa. Não é uma linguagem universal. Né? Assim como o inglês não é uma linguagem universal. Né? Ela é uma construção social a partir de um certo grupo para divulgar uma informação hoje, nesse momento, nessa cultura, nessa sociedade. Então, assim, quando a gente começa a fazer diálogos entre campos disciplinares, olhando para a linguagem, e aí eu trago sempre a história, a filosofia e a linguagem, essa triangulação para mim é muito potente, né, para investigar, eu acho que esse é um caminho para a gente pensar aquela sua primeira questão. Tá? A segunda questão eu realmente esqueci, então você vai ter que me lembrar.
Não, assim, quando você cita o Wittgenstein, eu lembrei da ideia já muito defendida no campo de trabalhar os conteúdos a partir de uma diversidade de abordagens, uma diversidade de significados, uma diversidade de ideias, como operações elementares, não se restrito a 4 ideias, como o Teorema de Pitágoras não se restrito a uma demonstração algébrica, né? Também trabalhar na perspectiva geométrica. Então, como que você enxerga isso? Sim, sim, lembrei. No sentido da Beleza. gente, Então, no sentido da gente, assim, você a todo momento coloca a linguagem como objeto de pesquisa. Mas quando eu olho para esses objetos da escola, vou usar a mesma expressão, porque esses não são meus objetos de pesquisa, meu objeto de pesquisa é o que é colocar o olhar na perspectiva da linguagem como objeto para essa defesa de diversidade de abordagem, diversidade de ideias, né? Então, como está no exemplo lá que você colocou, né? Bem, um tá sendo usado aonde? Né? Então, isso, atribuições de significados distintos dos seus usos. não, e aí volta ao título, né, da apresentação: linguagens no plural e linguagens das matemáticas. Então, assim, obviamente, hoje, o campo da pesquisa ela vai olhar essas múltiplas linguagens. A linguagem do professor, a linguagem do aluno, a linguagem corporal, a linguagem simbólica, semiótica, numa perspectiva semiótica, a linguagem da matemática, do matemático, a linguagem matemática escolar, a linguagem numa forma muito mais abrangente, como texto, né, como discurso, como discursividade nas relações. Então, assim, é uma análise multidimensional, que é muito difícil de ser realizada, obviamente. Por isso a gente faz esses recortes e depois monta um quebra-cabeça. É a análise e a síntese, né? Aí o que acontece? No caso do Teorema de Pitágoras, que é o exemplo que você traz, a gente pode pensar no seguinte, né, a partir da linguagem: quando se inventa o Teorema de Pitágoras como Teorema de Pitágoras? Então, a gente vai ter que voltar novamente a uma análise histórica, uma análise da linguagem, uma análise filosófica. É a minha triangulação: linguagem, história e filosofia. O Teorema de Pitágoras passa a ser Teorema de Pitágoras em algum momento, né? Em algum momento ele não foi Teorema de Pitágoras. Ele era algo praticado. Então, é aquela coisa do uso e da prática de um certo saber que nós hoje classificamos como matemático. Naquele uso que a gente não tem acesso, né, a gente tem registros históricos e antropológicos de outras culturas e outros momentos, aquele uso remete, né, a um sentido daquela coisa, que a gente hoje chama de Teorema de Pitágoras. Então, assim, o Teorema de Pitágoras é o Teorema de Pitágoras para quem, em que momento, a partir de que uso, né? Então, assim, eu posso olhar historicamente, filosoficamente, essa linguagem que investiga, por exemplo, o Teorema de Pitágoras, né? Um exemplo disso, por exemplo, aplicado à física, é você pegar o trabalho do Newton, né? Quando você olha lá o trabalho do Newton, a filosofia natural do Newton, aquele onde o cálculo, né, disse, né, que o cálculo nasce dali. Então, quando você olha para lá, o que você tem é uma análise da linguagem do Newton naquele momento, naquele período, em um certo contexto, em que ele se apropria de uma geometria, né, uma linguagem geométrica. Então, a gente pode fazer uma análise do que era o Teorema de Pitágoras para o Newton. É uma análise da linguagem a partir do registro histórico, que você vai entender, né, o uso, e aí é o Wittgenstein, né, o uso que o Newton faz daquela linguagem, com a linguagem dele, naquele cenário, para falar de Teorema de Pitágoras. Então, assim, o Wittgenstein traz isso. É o uso da linguagem em certa situação. Então, é o uso que o matemático profissional faz do Teorema de Pitágoras, por exemplo, na aula do curso da graduação. Então, ali tem uma discursividade que atravessa. Ali tem uma representação. Então, é naquele cenário que eu vou ver o uso da linguagem que fala do Teorema de Pitágoras. Na situação escolar, tem outro uso, né? Tem outra discursividade, tem outro fato linguístico acontecendo. Então, eu vou olhar de forma diferente. Então, assim, o Wittgenstein traz isso. Não há a ideia do Teorema de Pitágoras com a linguagem universal. Existem usos do Teorema de Pitágoras em situações diferentes, com linguagem diferente, que nós, por abstração, né, na nossa cultura matemática, denominamos, batizamos, catalogamos, categorizamos como Teorema de Pitágoras.
Então, assim, eu vou ver os usos em diferentes cenários, em diferentes contextos, e como isso é atravessado pelas múltiplas linguagens naquele cenário. Então, é um pouco assim, o olhar da pesquisa é isso. É você ver todas ou a grande parte das variáveis que interferem naquela linguagem para tratar um conceito e explorar aquele conceito a partir daquele uso naquele cenário. Né? Então, assim, eu me desloco daquela coisa semântica do matemático que olha a proposição aonde o teorema de Pitágoras é só aquilo e tão aquilo que está na definição do teorema. Né? Então, eu olho para além daquilo. Tá? Então, é por aí que eu acho que a gente tem que começar. Olhar as múltiplas linguagens em cenários reais, efetivos, de uso da linguagem, aonde a matemática ou é acionada, ou é empregada, ou é utilizada realmente como ferramenta, né, para passar algo. Então, é um campo de pesquisa, realmente, que a gente tem que construir aí, olhando para vários cenários. Certo? Eu acho que é só isso. É só. Tem uma pergunta aqui no chat, Fábio. Você quer que eu faça a leitura? Você acompanha aí? É do Lucas Lima. No finalzinho agora do chat. Eu não estou vendo, não. Se você puder ler para mim, por favor. Toda conversa que envolve linguagem, representações e significados me faz lembrar da área da semiótica e epistemologia, do Val, Brusson e Bachelard. Por exemplo, são referências que ficam, entre aspas, presos demais à educação, uma área matemática, ou são bem-vindos para esse processo de construção da linguagem, matemática ou não. Bruno, o seu áudio cortou um pouco para mim, picotou. Eu entendi Bachelard e Você muito pouco consegue ver o depois. chat aí, Fábio? Cara, meu chat está congelado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Posso ajudar? Porque Por favor, Adriano. Achei. Lucas Lima, ele achou. 19 e 10, não é isso? Toda conversa que envolva linguagem, representações e significações me faz lembrar da área da semiótica e epistemologia, do Val, Brusson, Bachelard, por exemplo. São referências que ficam presos demais à educação, à área matemática, ou são bem-vindos para... Bom, então, o que a gente tem é o seguinte, no campo da pesquisa em linguagem, quando a gente fala daqueles muitos caminhos, a semântica, a pragmática, né, a ideia de texto, pensamento e linguagem, a gente está falando também da semiótica. Uma das possibilidades é quando você começa a associar, né, a psicologia, o pensamento e a linguagem, né, a partir da semiótica, e aí você tem o Duval. Então, o Duval ele vai olhar as representações matemáticas a partir desse olhar. Né? Então, para ele, é impossível que ocorra o pensamento sem linguagem. E aí o pensamento matemático depende, né, totalmente das representações semióticas, para você pensar matemática. Contudo, esse é um caminho, existem outros que são contraditórios. Por exemplo, a Anna Sfard, ela vai para um lado que se apropria do Vygotsky, por exemplo. Para Vygotsky, é possível pensamento sem linguagem. É uma leitura que se pode fazer. Né? Então, assim, o pensamento matemático depende totalmente da linguagem ou não depende? Aí já é uma escolha que você faz na pesquisa. Se você escolhe que sim, você vai para o campo da epistemologia e da semiótica, vai lá para o Duval. Se você acha, por exemplo, que é possível um pensamento sem a linguagem, exemplo, vamos estudar aí uma comunidade de surdos mudos que fazem matemática, praticam matemática e usam a matemática. Que tipo de linguagem é essa que você vai usar? Né, vai olhar, para analisar. Né? Então, é um campo de investigação. Você vai usar o Duval? Né? As representações semióticas são importantes? São. Mas é fundamental para o pensamento matemático dessa comunidade essa linguagem ou são outras linguagens também que são acionadas? Então, eu tenho outras visões. Agora, na didática francesa, né, você tem também aí muitas limitações e tem muitos caminhos. O Brusseau e o Bachelard são caminhos, são possibilidades. Agora, eles não encerram o campo de possibilidades nem na educação nem na matemática. Você pode expandir isso. Obviamente, existem críticas, né, para tantos os lados, né, não importa. Tem crítica para os atos da fala, tem crítica para o Wittgenstein, tem crítica para o Duval, tem crítica para o Bachelard, e aí é escolha da pesquisa. Você tem uma hipótese, né, a ser testada, você tem uma ferramenta
de estudo, de investigação, qual é a melhor ferramenta para analisar o seu objeto. Então, questão de escolhas da pesquisa, né? Então, é isso que eu estou falando. Você tem vários caminhos. O que eu trouxe hoje foi um sobrevoo muito inicial de algumas coisas que se afiguram lá no iniciozinho dos estudos. Tá certo? Então, por exemplo, tem uma crítica do Bachelard, que uma vez eu trouxe, e criou um certo desconforto, né? Bachelard, ele tem que ser lido no contexto histórico dele. Né? Então, naquele momento que ele escreve, com a linguagem dele, para aquela comunidade, naquele cenário. Então, quando a gente se apropria das ideias do Bachelard e traz para a nossa cultura, agora, nesse momento, dentro da nossa linguagem, que não é a francesa, a pensar a linguagem matemática, a gente já tem um problema aí, né? Então, esse problema ele tem que ser resolvido pela pesquisa. Como que a gente resolve isso? Né? Não dá só para se apropriar, pegar, repassar e reutilizar. Bom, eu acho que é um pouco disso a sua pergunta, mas eles são muito bem-vindos. E, obviamente, aqui, a gente não olha só para a educação, só para a matemática, a gente olha para o mundo, né? Dentro do mundo acontece a educação e dentro do mundo acontece a matemática. Então, assim, e a matemática, dentro dessa perspectiva da pesquisa, a matemática não está em toda parte, a todo instante, não é um ser onipresente, onisciente. Ele emerge das práticas e dos usos da linguagem. Então, assim, né, tem que saber distinguir isso. Então, somos pessoas no mundo. Ponto. Como pessoas no mundo, temos linguagem, né? Múltiplas linguagens. Esse é o objeto que a gente vai pegar para analisar o quê? O conhecimento matemático, a história, a filosofia. Então, a gente está se apropriando de uma ferramenta, ou muitas, para olhar algo, tá certo? Então, são caminhos. Fala, Bruno. Para mim, a última pergunta, depois aberta um pouco aí novamente, mas quais têm sido hoje, então, Fábio, dentro desse panorama, as suas escolhas? Como é que é? Repete, Bruno. Novamente o seu áudio cortou para mim, tá? Quais têm sido as suas escolhas dentro desse grande panorama de possibilidade de trabalho, de pesquisa e investigação? Então, depende do meu objeto, né? Então, se eu estou olhando a matemática superior, eu começo com uma análise muito mais semântica formal, né? Então, vou ver uma aula de análise na graduação. E como é ensinado análise na graduação. E qual é o texto que é um texto base no livro didático para o aluno aprender. Eu vou começar, parte-se, no meu caso, eu, Fábio, eu vou partir da semântica formal. Eu vou fazer leituras, interpretações, análises, partições, traduções, vou botar uma linguagem muito mais próxima da lógica. Contudo, como a minha preocupação é a educação, né? E no caso, a educação matemática, o ensino à matemática, eu vou trazer aí as pessoas desse mundo, né, nesse cenário, que estão diante dessa nova linguagem. Então, eu começo numa semântica formal e caminho para a pragmática. Então, é o uso em certo cenário, em determinado momento, que eu vou fazer um recorte, né? E aí, no meu caso, a minha escolha pessoal tem sido olhar uma relação, né, na linguagem, que é semântica, semântica formal, caminho para a pragmática, o uso da linguagem, e no uso da linguagem, eu tenho me deslocado entre personagens, né? São referenciais teóricos. Então, entre o Wittgenstein e os atos da fala, eu tenho duas ferramentas poderosas, tá certo? Agora, isso é um recorte. Se eu quero olhar, por exemplo, o texto, né? O texto estrito sensu, a materialidade do texto, e ali eu tenho a inscrição do discurso, e na inscrição do discurso, eu quero acionar relações de poder, né? Como a matemática se apresenta e como ela é ensinada dentro de uma certa estrutura social e cultural, eu estou olhando para o discurso. E aí eu tenho optado por me apropriar da discursividade do discurso a partir de dois elementos teóricos que são diferentes dos primeiros, né? Que é o Foucault, né? Que vai olhar o discurso dentro de um contexto histórico, e o Paul Ricoeur, né, que é o discurso, e o Paul Ricoeur, quando ele fala de discurso, ele se apropria também de uma ideia de hermenêutica. Então, é muito engraçado que tanto Foucault como Paul Ricoeur, eles meio que são contraditórios internamente, só que sabendo coordenar
esses dois elementos, como ferramentas para análise, eles funcionam muito bem. Né? É olhar a discursividade no plano social e histórico e olhar uma análise e fazer uma análise e empreender uma hermenêutica do texto como instrumento realmente de estudo. Então, são movimentos que dependem muito do objeto a ser investigado. Então, respondendo sua pergunta, né, depende muito. Né? Se eu vou olhar uma aula na graduação, se eu vou olhar uma aula no ensino básico, se eu estou olhando texto, né, livro didático, se eu estou olhando um arquivo, um documento com inscrição de discurso. Então, são ferramentas que vão olhar a linguagem. Só que essa ferramenta também ela depende do meu objeto. Né? Então, uma metáfora para isso, de repente, como que a gente pode pensar isso? É como um mecânico. Você vai mexer no motor, você não usa chave de fenda para tudo. Então, você tem que usar diferentes ferramentas para olhar aquele motor. Né? Então, eu acho que essa é uma boa imagem que a gente pode construir. Né? Eu preciso de diferentes ferramentas para olhar a mesma coisa. Então, são modos de abordar a coisa. Né? Não sei se foi muito bem respondido isso. Valeu. Obrigado, Fábio. Mais alguém, gente? Adriano? Enquanto o pessoal vai se animando a fazer outras perguntas, Fábio, tenho duas aqui. Na realidade, a gente vem conversando no nosso contato diário lá na universidade, a gente conversa bastante sobre as questões que eu vou levantar aqui contigo, mas acho legal a gente compartilhar com o pessoal. A primeira delas é se você compreende, né, pela tua fala do estudo das linguagens como campo de pesquisa, se você compreende que seria um caminho natural para os pesquisadores que estão aqui conosco, para os futuros pesquisadores que também estão aqui conosco, né, se é natural que a pessoa que adentre no estudo da etnomatemática, né, e queira se aprofundar mais, se é natural que esse estudo a leve ao estudo de linguagens, né, linguagens mesmo no plural, né, ou vice-versa. Essa seria a primeira pergunta. Se, naturalmente, ao adentrar em etnomatemática, a gente é conduzido ao estudo das linguagens matemáticas. E a segunda pergunta, se você poderia conversar aqui conosco sobre o que o Biratan D'Ambrosio comentava nos seus escritos, você como grande estudioso da etnomatemática, dos escritos do Biratan D'Ambrosio, o que ele normalmente trazia nos seus escritos a respeito das linguagens matemáticas. Não sei se foi claro nas minhas perguntas. Foi sim. Primeiro, eu acho que naturalmente é muito perigoso a gente usar essa palavra. Naturalmente é muito perigoso. Agora, no meu caso particular, quando eu estava lá no mestrado fazendo pesquisa e pesquisando a etnomatemática, eu fui levado a olhar as linguagens, né? Porque eu estava num campo de pesquisa, que é a etnomatemática, que vai olhar a matemática em diferentes culturas, em diferentes cenários, em diferentes contextos, em diferentes usos. Esses usos dependem de sociedade, da linguagem de uma certa sociedade, de um certo grupo. Né? Então, naturalmente, eu fui levado à questão da linguagem. E aí, outra coisa que aconteceu, enquanto eu pesquisava dentro da etnomatemática, era a recorrência da ferramenta, né, analítica da linguagem a partir do Wittgenstein. Então, o Wittgenstein aparecia muito na etnomatemática. Né? Os usos e jogos de linguagem do Wittgenstein, em algum momento, foram ferramentas importantes para os pesquisadores da etno. Então, você tem vários personagens que usaram o Wittgenstein, e ainda tem. Né? Então, eu não sei se é naturalmente a palavra certa, mas eu acho que é uma preocupação para quem está pensando a matemática para além da universidade, para além dessa cultura, né, eurocêntrica. Se você está olhando a matemática produzir diferentes cenários, você tem que olhar para aquela cultura, tem que olhar para aquele grupo e tem que olhar para aquela linguagem. Não adianta simplesmente fazer uma tradução como a gente pensa, né? Eu vou traduzir o que o cara faz, a pessoa faz naquele lugar, naquele momento, vou traduzir para a minha linguagem e é isso. Né? Eu acho que a gente tem que... Essa preocupação com a linguagem surge, para mim, quando eu começo a me defrontar com outras matemáticas, com outras práticas. E aí eu vejo que aquela universalidade toda era muito mais fantasia, muito mais ficção do que fato. Né? Então, nesse ponto, eu acho importante, sim, dentro da etnomatemática, dentro da história, inclusive, olhar as linguagens. Com relação ao Biratan D'Ambrosio,
ele foi muito pouco, ele pessoalmente, né, nos escritos dele, ele falou muito pouco sobre a linguagem em si. Ele fala de modo indireto. No livro que ele tem de 2001, né, O Elo entre a Modernidade e as Tradições, em algum parágrafo ele fala que é importante as linguagens, que a linguagem determina, que a linguagem de um grupo. Então ele traz isso, mas ele não aprofunda. Né? Ele não aprofunda, mas ele traz esse ponto. Em outro livro muito anterior, né, em um artigo, eu acho que em 1980, 85, o Biratã estava ainda construindo as ideias da etnomatemática, divulgando as ideias da etnomatemática. Ele traz, por exemplo, uma preocupação com a linguagem nos congressos de matemática e nos congressos de ensino de matemática. Ele fala que era muito pouco trabalhado a questão da linguagem. Então, assim, ele traz em 78, no Congresso Internacional de Educação Matemática de 1978, eu não me lembro exatamente aonde, gente, me perdoa, tá? Mas, em 78, ele traz essa informação, que 2 pesquisadores da linguística, inclusive um deles é da linguística, é o Austin, esse que eu trouxe aqui dos Atos da Fala, o Austin, ele com outro pesquisador, eles olham para a linguagem matemática e apontam, né, no campo da educação matemática, uma necessidade de trabalhar isso. Então, tem um artigo de 78 que eu acho que inaugura esse olhar dentro do campo da educação matemática, que, inclusive, foi o mesmo ano que foi criado o PNE. Então, assim, esse grupo de psicologia da educação matemática surge com essa preocupação. Olha, quem está olhando para o pensamento matemático a partir daquela coisa que se presentifica, se materializa, que é a linguagem. Né? Então, ali surge, em 78, no fim da década de 70, esse interesse pela linguagem. E o Biratã cita isso. Então, assim, de modo direto, ele pessoalmente não pesquisou as múltiplas linguagens, mas ele aponta para a importância e aponta caminhos. Olha, tem aquele cara que está falando, tem aquele sujeito que está falando. Então, como grande divulgador de uma ideia, ele aponta os caminhos. Né? Então, eu acho que é isso, a segunda pergunta. Tá bom? Gente, passamos da hora, hein? Mais Eu alguém? acho que se a gente não tem mais perguntas, podemos nos encaminhar para o encerramento. Se foi o CIAEM, Fábio, é 79, foi em Campinas. Eu lembro, estava por lá. Por aí. Por aí. Tá. Mais alguém? Não? Dou-lhe uma, duas. Dou-lhe 2 e vendido para... Vendido para Adriano finalizar. Para o encerramento. Então, Fábio, muito obrigado. Para finalizar, posso? Agradeço a presença de todos e o Adriano aí como nosso coordenador aí dos eventos. Bruno, muito obrigado pela mediação. Fábio, muito obrigado pela excelente palestra. Tá? E volto para vocês, Bruno. Obrigado, gente. Então, a gente vai se despedindo. Fábio, obrigado. Quem desejar mais observações, a gente está lá, está sempre na universidade. Alguns de nossos alunos aqui têm nossos contatos também. E aguardamos vocês no nosso próximo seminário. Eu agradeço, quero deixar um recado, né? Quem tiver interesse nas linguagens e na pesquisa, procurar a gente no LABEM, no Laboratório lá de Educação Matemática, né? Da UF, no bloco D, na Faculdade de Educação. E a gente conversa sobre linguagem, sobre pesquisa e vamos começar a trabalhar, né, gente? Vamos fazer TCC, fazer artigo, vamos pesquisar. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Vamos lembrar que em breve nós teremos mais 2 eventos, nós falamos no início, mas muita gente entrou depois, mas 2 eventos que serão, assim como o de hoje, serão eventos do parceria da licença com o LABEM. Né? Então, não percam, pessoal, por favor, nos acompanhem. Grande abraço.